Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Hor, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo deste alimento miserável. Então, o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor respondeu: Faz uma serpente de bronze e coloca como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. As obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Escuta, ó meu povo, a minha lei. Ouve atento as palavras que eu te digo. Abrirei a minha boca em parábolas. Os mistérios do passado lembrarei. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Quando os feria, então procuravam, convertiam-se correndo para ele. Recordavam que o Senhor é sua rocha e que Deus, seu Redentor, é o Deus Altíssimo. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Mas apenas o honravam com seus lábios e mentiam ao Senhor com suas línguas. Seus corações enganadores eram falsos, infiéis
vezes ele rompia a aliança. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo, não os matava, perdoava seu pecado. Quantas vezes dominou a sua ira e não deu largada à razão de seu furor. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez o ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra o que nele crer,
mas têm a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, muitas vezes já se comparou a caminhada do povo de Deus pelo deserto, saindo da escravidão do Egito em direção à terra prometida, para onde estavam voltando, com a nossa caminhada pela vida, o nosso destino final, a nossa terra prometida é o céu, é a eternidade junto de Deus. Tem uma música que faz essa comparação que diz: o povo de Deus no deserto andava. E depois diz: também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. E a música vai fazendo esta comparação entre a caminhada do povo no deserto e a nossa caminhada ao longo da vida. Assim como o povo de Deus no deserto, nós também enfrentamos ao longo da vida dificuldades. Em certos momentos nos abate o cansaço, o desânimo. Em outros momentos enfrentamos perseguições. O povo de Deus no deserto passou por fome, passou por sede, e como nos diz a nossa primeira leitura de hoje, também foi atacado por serpentes venenosas que picaram a muitos, e muitos que foram picados morreram. O povo entendeu aquele acontecimento como se fosse uma consequência do seu pecado, como se fosse uma consequência do seu afastamento de Deus. O povo começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Moisés se colocou na presença de Deus, intercedeu pelo povo, e Deus então ordenou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, colocasse na ponta de uma vara, para que ficasse fácil de ser erguida e todos pudessem vê-la com facilidade. O autor sagrado diz: aqueles que haviam sido picados pelas serpentes, olhando para aquela serpente de bronze, ficavam curados e não morriam. Depois, no livro da sabedoria, no capítulo 16, versos 5, o autor sagrado vai recordar este acontecimento e vai refletir sobre ele, dizendo: quando os nossos pais no passado murmuraram contra Deus, as serpentes vieram picá-los, eles tinham um sinal de salvação. Aqueles que olhavam para a serpente de bronze ficavam curados. E o autor sagrado diz: não ficavam curados por causa daquele sinal,
Não havia nenhum poder secreto naquela serpente de bronze. Eles ficavam curados porque aquela serpente de bronze era para eles um sinal. Eles olhavam para aquela serpente, lembravam-se da lei dos mandamentos de Deus, se arrependiam e faziam um propósito de conversão. Ora, é este acontecimento que nosso Senhor Jesus Cristo também recorda na conversa que ele teve com Nicodemos. Nosso Senhor Jesus Cristo compara a si mesmo, quando ele for levantado na cruz, com aquela serpente que estava pregada na vara, aquela serpente de bronze. E Jesus está dizendo a Nicodemos: assim como aquela serpente de bronze levantada na ponta de uma vara foi um sinal para o povo de Deus, por meio daquele sinal, Deus curou o povo e aquele sinal se tornou um símbolo da bondade, da misericórdia, do amor e do perdão de Deus para com o seu povo. Do mesmo modo, Jesus vai ser levantado na cruz e vem dele uma força que salva a todos. Jesus levantado na cruz é a salvação para o mundo inteiro. Vocês sabem, não é segredo para ninguém, que muitas pessoas nos criticam pelo fato de nós católicos fazermos uso de imagem e às vezes também por termos o costume de usar a imagem da cruz. Aqui no altar central de vocês tem uma. Ou então usar a cruz com o crucificado pregado nela. Uma vez alguém disse para mim: vocês adoram um Deus que está morto ainda, que ainda está pregado na cruz. E eu tive que explicar para ele aquilo que qualquer criança que nem fez ainda catequese sabe: Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou, mas foi por meio da sua morte de cruz que ele conquistou a salvação para nós. É por isso que toda missa que se celebra não basta ter uma cruz, como vocês têm aqui no altar. Toda missa que se celebra tem que estar ali presente uma cruz como essa que está sobre o altar. Uma cruz com o crucificado pregado nela. Porque na missa nós estamos atualizando aquele sacrifício que nosso Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Nosso Senhor Jesus Cristo diz: assim como aquela serpente foi levantada por Moisés no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. E Jesus então diz de modo claro, de modo evidente, de modo inequívoco, que ao entregar-se na cruz, este se torna a maior manifestação do amor de Deus por nós. Veja o que ele diz: ninguém tem maior amor
do que aquele que dá a vida por seus amigos, vai dizer Jesus em outra oportunidade. Na segunda leitura, São Paulo está dizendo: ao morrer na cruz, nosso Senhor Jesus Cristo assumiu uma atitude de humildade e de obediência diante de Deus. Ele colocou-se inteiramente a serviço do projeto de salvação do Pai, sem perder a sua divindade, sem perder a sua condição divina, sem deixar de ser Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo assumiu a condição humana, assumiu a natureza humana em tudo, menos no pecado. Ele despojou-se da sua glória e dos seus privilégios divinos, submeteu-se a passar por todas as fraquezas humanas, tornou-se servo e morreu na cruz. O texto diz no sentido original: ele esvaziou-se de si mesmo. Quem está celebrando esta missa da festa da exaltação da Santa Cruz tem que estar disposto a viver a espiritualidade da cruz. Viver a espiritualidade da cruz significa deixarmos de lado o orgulho, a autossuficiência, a soberba, a arrogância, a prepotência, o fechamento a Deus, o fechamento aos irmãos, a indiferença, o isolamento. Viver a espiritualidade da cruz significa abraçar a humildade, a simplicidade e também se submeter docilmente à obediência de Deus. Viver a espiritualidade da cruz significa colocarmos-nos humildemente uns a serviço dos outros, até, se for possível ou se for necessário, a entrega total da nossa vida. Deste modo, como aconteceu com Jesus, a cruz, que até aquele momento era sinal de maldição, tornou-se um sinal de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.